Bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui nessa manhã junto com vocês, nessa série de libertação saindo do vale. Eu creio que Deus pode tirar uma pessoa de qualquer situação, por mais difícil que seja, por menos recurso que exista, mesmo que haja esgotado todas as saídas, todas as soluções possíveis para aquele caso ou para aquela pessoa, aquela família, Deus ainda assim pode retirar alguém do vale mais profundo, do lugar mais difícil, ele pode sim realizar. Amém? E eu creio no poder de Deus para arrancar uma pessoa do vale. Deus ele é poderoso para tirar uma pessoa de qualquer situação, por mais difícil que seja a situação. Então, queridos, é um prazer estar aqui nessa manhã, você é muito bem-vindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Se inscreva aqui no canal, está aparecendo aí na sua telinha. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, se inscreva, clique o sininho, porque Deus, ele quer realizar coisas na sua vida, amém? Deus quer operar, esse canal aqui é de libertação, onde flui a unção de libertação. A unção de libertação é aquela que tira a sujeira do caminho. Ou seja, tudo aquilo que nos amarra, nos prende ou quer nos segurar, essa unção de Deus ela vem para arrancar todo o mal que esteja agindo na nossa vida, oprimindo ou que esteja até mesmo no nosso caminho, porque existem muitas manifestações espirituais que podem acontecer na vida de uma pessoa. Às vezes aquilo não está dentro da pessoa, mas está no caminho dela, como um decreto, como uma sentença sobre a vida dela. Mas Deus ele veio para trazer libertação. Amém? É para isso que Jesus veio. E, queridos, hoje eu quero falar sobre sair do vale. Quero falar sobre Elias, hoje o profeta Elias. Ele entrou em uma depressão, em algo que atacou a vida dele, mas o Senhor veio ao seu favor. Enquanto você abre 1 Reis, capítulo 19, aí junto comigo, compartilhe, já vai compartilhando essa oração. Vai ser até domingo, estaremos orando nessa série de libertação saindo do vale. Como começou essa série essa semana? Segunda-feira, estava dirigindo pela manhã cedo e eu vi um homem na rua que estava com seu animalzinho, seu pet, e quando eu olhei para o rosto dele, veio a palavra depressão, algo que estava agindo ali sobre a vida daquele homem. E aquilo me chamou a atenção naquele momento. E eu segui o meu percurso, eu cruzei, segui o meu percurso. E tem coisas que às vezes Deus mostra pra gente, parece que de maneira lenta, porque isso se chama as revelações de Deus. Então o Senhor me disse para eu orar por pessoas que estavam entrando em vales, lugares às vezes de depressão e não conseguiam depois sair. E isso acontece muito com muitas pessoas. E o Senhor me disse: ore por todos que estão passando por esse tipo de vale. E é por isso que nós estamos aqui juntos. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai tirar pessoas de lugares difíceis. Existem lugares que só a mão de Deus para nos tirar. Senhor Jesus, nós apresentamos nossa vida hoje aqui, nossa casa, nossa família, e pedimos, ó Deus, livra-nos de todo mal. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor, que a tua presença esteja sobre nós, sobre nossa família, nossos filhos. Repreendemos todo espírito de inveja, toda obra feita, invocada nas trevas, as ocultas. Repreendemos toda a feitiçaria, todas as obras da magia para trazer dano à vida da outra pessoa. Nós cancelamos agora tudo que é invocado contra a vida e a família dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós repreendemos
as obras do diabo. E declaramos por terra agora, em nome de Jesus. Pedimos, Espírito Santo, limpa nosso coração. Espírito Santo, limpa a nossa mente, limpa a nossa vida, limpa o nosso ser. Em nome de Jesus. Querido Deus, que o teu trabalhar e o teu agir esteja sobre nós. Amém. Glória a Deus. Já abriu 1 Reis 19, amém? Já compartilhou também para que outras pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus? 1 Reis 19, 2 em diante diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser tua vida como de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Olha que tremendo. Elias foi ajudado por Deus. Ele ficou numa situação aonde ele se colocou num lugar isolado, sozinho. E é isso que acontece com a maioria das pessoas quando estão enfrentando uma depressão. Elas querem o isolamento. Elas não querem mais enxergar pessoas na sua frente. Elas querem somente se isolar e que o tempo venha passar, que o tempo venha correr e que a vida passe de uma vez e que ela não precise se magoar novamente, se incomodar novamente ou ter que lidar com problemas novamente. Elias estava totalmente esgotado espiritualmente, porque já há muito tempo estava enfrentando um principado demoníaco, onde muitos rituais eram feitos e uma grande opressão estava sobre o povo de Deus, com aquela cultura maligna e diabólica que havia se instalado no meio do povo de Deus. Ele estava esgotado espiritualmente, ele estava esgotado, ele vinha de um grande enfrentamento contra os profetas de Baal, contra tudo aquilo que estava sendo manifesto. Então ele vinha de uma grande batalha espiritual. E isso também é uma influência que muitas vezes ataca com depressão as pessoas, as coisas espirituais, né? Porque quando uma pessoa ela é atacada espiritualmente, às vezes debaixo de trabalhos, de feitiços, a gente pode falar isso porque a gente sabe que tem pessoas que pagam para realizarem trabalhos, pagam para fazer o mal, né? Pagam para que a outra pessoa seja prejudicada ou tenha algum dano na sua vida, ou que perca o emprego, o marido. Vocês sabem, as pessoas elas pagam para fazer o mal ou elas mesmas praticam e invocam o mal. E Elias ele estava vindo de uma batalha espiritual, onde ele teve que enfrentar algo muito grande e isso trouxe um esgotamento espiritual. Muitas pessoas entram em depressão por causa dessas batalhas espirituais, porque a pessoa está sendo atacada e não reage, às vezes não consegue reagir
não consegue se levantar e isso às vezes afronta a família, afronta as crianças na madrugada, porque é uma ação que está ali operante contra aquela vida ou contra aquela casa, e por isso as pessoas começam a sentir na madrugada, começam a sentir os ataques, coisas começam a quebrar, coisas começam estranhas a acontecer, pessoas começam a adoecer ou ficarem muito irritadas. Então são ataques espirituais. E Elias vinha de um grande enfrentamento espiritual. E ele entrou numa depressão. E outra coisa que aconteceu com Elias foi o desgaste emocional. Toda pessoa que se envolve em perdas, em problemas com pessoas, ela entra num desgaste emocional. Até mesmo eu estava lendo pela segunda vez o testemunho da pastora Tânia Teresa, da vida dela. Ela conta nos seus livros que a sua mãe e o seu pai eram noivos e houve uma perda de suicídio nesses noivados. E eles acabaram se unindo por causa da desgraça que havia acontecido na vida deles, do seu noivo, a sua noiva haver tirado a vida. Então eles se conheceram, se encontraram e aleatoriamente casaram, mas nunca esqueceram aquele amor que se foi. Foi uma perda na vida deles. Só que isso refletiu na vida da pastora Tânia Teresa. Ela conta no seu testemunho que grandes problemas tinham em casa, e um dos problemas era a grande depressão que a mãe dela se colocou e ficava somente debaixo de medicamentos para dormir, mas não somente à noite. Ela dormia dia e noite debaixo de medicamentos pesados, que inclusive não permitiram nem que ela cuidasse dos filhos. No caso, um dos filhos era ela, a pastora Tânia. Isso é um testemunho forte, mas também acontece com muitas outras pessoas. Eu já atendi uma jovem que a mãe tomava medicamentos à noite para dormir por causa da depressão e o seu padrasto a abusava, e isso aconteceu por vários anos. Ela contou na época, quando ela se deu por conta, ela ficou adolescente, ela conseguiu reagir àquela situação, e tanto que esse opressor saiu do meio da família dela, porque ela teve uma reação de falar às autoridades, de falar o que estava passando por ela. E isso acontecia porque a mãe tomava remédios e simplesmente não queria ver a vida passar. E a filha sofrendo ali aquela situação por causa do problema da mãe dela. Por isso eu digo para vocês que é possível sair de uma situação assim. Deus tira qualquer pessoa do vale. E quando uma pessoa está com um problema de depressão, ela também vai surgir problemas contra a família também, porque é um ataque espiritual que essa pessoa está sofrendo. Então, por isso que eu estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui, não me entenda mal, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar ninguém, ao contrário, eu estou aqui para orar por você, para que Deus tire você dessa situação. Porque situações de vale, situações difíceis, só Deus para arrancar a pessoa dali. Porque o vale representa um lugar fundo, profundo, onde a pessoa acaba entrando naquele lugar e depois não consegue sair por si mesma. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está passando por isso na sua vida, Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Amém? Olha só, a Bíblia diz que Elias, ele se isolou. Ele não queria mais viver por causa de tantas coisas que ele havia enfrentado contra aquele reino de Acabe e Jezabel, aquele reino diabólico que se instalou. E ele era um profeta de Deus. Ele foi um escolhido para interferir nessa situação. Por isso que às vezes as pessoas elas não querem interferir.
mas para um grande mal cair, às vezes você tem que interferir. E isso também é uma coisa que você deve aprender. Se alguém está passando por essa situação dentro da sua casa, você tem que lutar, você tem que interferir, sim. Você tem que ser um instrumento de Deus para ajudar outra pessoa. E Elias foi um instrumento naquela nação. E assim, com a bondade que Elias teve e de cumprir o seu propósito, de ir adiante no seu chamado, que não era fácil, Deus ajudou ele. Por isso eu digo para vocês, quando você estende a mão para uma pessoa, você terá uma mão estendida para você também. Às vezes a gente pensa assim, eu já ajudo muitas pessoas, só eu que ajudo e ninguém me ajuda. Só eu que dou e ninguém me dá nada. Só eu que dou palavras de conforto, mas ninguém me dá uma palavra de conforto. Só eu que estendo a mão, mas os outros não estendem a mão. Saiba que você está enganado nesse ponto, porque tudo aquilo que você semear, você vai colher. Se algum dia você estiver em necessidade, pode ter certeza que a sua plantação será respondida e virá até você, porque Deus enviará um anjo para te ajudar. Eu creio nisso e foi o que aconteceu com Elias. No momento que Elias caiu numa depressão, disse para aquele moço que ajudava ele, olha, fica aí porque eu tô saindo fora, eu tô indo para tirar um tempo para... Talvez ele falou isso, né? Nos dias de hoje seria isso que seria dito. E Elias, ele foi se isolar. Ele saiu para se atirar, para se jogar nas cordas. Mas, então a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. E esse anjo primeiro alimentou Elias, fortaleceu Elias. E depois, quando ele estava na caverna, o Senhor falou com ele, a palavra do Senhor veio a Elias. E o Senhor disse para ele, que fazes aqui, Elias? Deus entrou naquela situação para ajudar Elias. Amém? Por isso, ele tem o poder de te tirar de qualquer vale, de qualquer situação, por mais difícil que seja, Deus pode te tirar de lá. Eu creio, o Senhor envia o seu anjo para te tirar do vale. O vale é um lugar que a pessoa não consegue sair sozinha, mas Deus estende a mão hoje e te arranca dessa situação em nome de Jesus. Amém? E eu vou estar orando por ti nesse momento, porque eu creio, eu sou testemunha viva e também ocular do que Deus já fez na vida das pessoas. Pessoas que estavam em profunda depressão, se cortando, pessoas que não queriam mais viver, que não suportavam mais a sua dor, não suportavam mais a sua situação. E eu vi com os meus olhos Deus tirar aquela pessoa daquela situação. Então Deus pode tudo, Deus pode realizar, Deus pode fazer, Ele é Deus para levantar os vales. A Bíblia diz que Ele abaixa os outeiros, levanta os vales. Deus vai te tirar dessa situação, mesmo que ninguém mais consiga te ajudar. Creia, Ele é Deus, Ele vai enviar um anjo, Ele vai enviar alguém, Ele vai enviar alguma coisa, um socorro para a sua vida, seja espiritual, seja alguém que vai se colocar no teu caminho, porque eu creio que Deus age dessa maneira. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, nós apresentamos a vida de todos que estão aqui hoje. E eu creio, Pai, eu creio que Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso para tirar a pessoa de qualquer situação difícil, Pai. Por mais profundo que seja o vale, por mais difícil que seja a situação, por mais complicada e complexa que seja, Tu és o Deus que opera todas as coisas, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, Tu és o juiz dos juízes, o advogado dos advogados. Não existe coisa difícil que o Senhor não possa fazer. E nós pedimos hoje, Deus, envia
Envia teu anjo, Pai. Envia teu anjo, Pai. Envia teu anjo para o auxílio, para o socorro, Pai. Senhor, arranca essa pessoa dessa situação, arranca dessa condição, opera com teu poder, Pai. Senhor, nós repreendemos tudo que está afligindo, tudo que está tocando na vida dessa pessoa, tudo que está oprimindo, tudo que está atacando ela, nós interrompemos agora, nós amarramos agora. Toda obra de Satanás, toda obra das trevas seja amarrada agora. Em nome de Jesus, caia por terra. Toda ação do diabo para prejudicar, para colocar essa pessoa num poço profundo, eu repreendo o mal agora e ordeno, sai! Sai do caminho dessa pessoa agora, sai! Em nome de Jesus, que ela seja livre agora, receba a libertação, receba o poder de Deus, receba o fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, arranca essa pessoa desse vale, porque não existe lugar tão difícil que o Senhor não possa alcançar. Os teus olhos, Senhor, estão sobre toda a terra, Pai. Tu és o Deus de poder na nossa vida e nós declaramos, Senhor, libertação. Levanta essa pessoa, Pai. Coloca ela de pé, tira ela dessa situação e traz a cura sobre a vida dela, em nome de Jesus. Senhor, eu a abençoo, eu declaro vida de Deus, eu profetizo vida, eu profetizo ânimo, eu profetizo alegria, eu profetizo sim uma nova história, sim um renovo, sim Deus. Eu libero palavras de bênção sobre essa pessoa, palavras de vida, Pai. Palavras de vitória, eu declaro ela mais do que vencedora, eu declaro sim, ela vai conseguir, eu declaro sim, ela vai conseguir vencer, ela vai ser curada, ela vai conseguir sair dessa situação, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando a gente eleva os olhos para ti, Deus, o socorro ele vem. Obrigada, Jesus, obrigada pelo teu socorro, obrigada pelas tuas bênçãos e pela vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Hoje, 23 horas, temos o último dia da campanha de libertação da unção do rompedor. Grandes coisas Deus já realizou até hoje. E até domingo vai essa série de libertação saindo do vale. Deus, ele é poderoso para te tirar dessa situação. Eu repito, Deus é poderoso. Amém? Eu creio porque eu já vi muitas coisas Deus realizar. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a noite, se Deus quiser. Compartilhe e curta essa oração. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, me acompanhe às 23 horas e 11 da manhã. Deus te abençoe, fique em paz e até logo mais, se Deus quiser.